Olá, olá, bem-vindos ao ambiente de estudo do Med Aula. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre análise geral da prova de medicina preventiva do CESDF. Gente, fazendo análise geral, tentando balizar você, aluno, para que você consiga aí ter mais ou menos noção de como a prova vai vir. É óbvio que ninguém aqui vai ficar dando a prova para você, isso é impossível, né? Eu não tenho acesso a essa informação. Mas eu tenho acesso às provas passadas, a maneira que caiu, e a gente consegue mais ou menos ver o jeitão que a banca gosta de cobrar. E aí a gente passa isso para vocês. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha. A banca do CESDF é uma banca que ela funciona um pouco diferente. O pessoal de Brasília está muito acostumado com esse estilo de prova, né? É uma prova que coloca uma situação, vem um texto, um caso, geralmente um texto maior, que exige uma leitura mais atenta, e após esse texto vem 3, 4 perguntas, quesitos, né, em que o aluno tem que marcar certo ou errado. Basicamente é isso. Mas veja que é um pouco diferente, né? Vem um texto maior e depois vem uma série de quesitos, e esses quesitos vai explorando situações que foram colocadas nesse texto antes da questão. Então, aparece lá um texto sobre hipertensão, aí vem um quesito falando de causa de hipertensão, outro da medicação da hipertensão, outro de estudo clínico que envolve hipertensão, e o outro vem falando do nível de prevenção que você pode fazer para paciente hipertenso, sei lá, por exemplo. Então, envolve isso, é um texto com vários quesitos sobre esse texto. O que é mais cobrado nessa prova é com relação a condutas em medicina da saúde de comunidade. É uma prova que cai bastante condutas em medicina da saúde de comunidade. Condutas muito mais do cunho prático, aquele estilo de paciente do posto de saúde mesmo, para você conduzir, tá? Com uma pegada um pouco ética também, assim, muitas condutas envolvem um pouco a parte ética, né? Mas também é uma prova que tem uma parcela daquela medicina teórica preventiva, né? Então cai estudos epidemiológicos, sempre cai, eles têm um carinho muito grande com o estudo de corte, né? Eles gostam de cobrar isso. Cai um pouco cobrando a metodologia científica, né? Cai a parte de erro sistemático, cai a parte de fator de risco. Um tema que eles adoram cobrar, também envolvendo essa parte de coeficiente taxa, né, essa epidemiologia mais teórica, eles gostam muito de cobrar a parte de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo aplicado, né? Então pergunta, qual o melhor exame sensível ou específico para fazer um rastreio? O exame que confirma o diagnóstico é mais sensível ou mais específico? A gente vai discutir isso na nossa análise por prova ao longo desse bloco aí, né, desse plano regional, fica tranquilo, para destrinchar tudo isso. Tá? Mas é o que a prova gosta muito de cobrar. De maneira mais rara, eles cobram alguns princípios da atenção primária, princípios do SUS, né? Cobram um pouco também, aí bem raro, né? Algumas doenças de notificação compulsória, mas assim, é raro, é muito raro, cai muito pouco, né? Com relação a peculiaridades da prova, é uma prova que talvez ela tenha uma parte ética bem importante, é uma prova que gosta de cobrar essa questão do erro médico, saber o que é imperícia, negligência, a imprudência. É uma prova que coloca algumas situações de cunho prático, né? Teve uma prova que colocou uma situação, né, em que o paciente gravou a consulta médica e aí a prova queria saber do aluno como é que ele ia se portar, então ia colocando quesitos, né, do que fazer, do que não fazer, e o que era certo e o que era errado. Então, assim, é uma prova que tem talvez um carinho pela parte de código de ética médica, né? E a parte de ética médica. Mas também é uma prova que gosta muito de cobrar peculiaridades assim de doenças nos idosos, depressão, diabetes, hipertensão, aquelas doenças do posto de saúde, né? Tuberculose, essa prova tem cobra bem a parte de tuberculose, né? Mas basicamente é isso. É uma prova que eu considero uma prova fácil, né? Fácil para moderada, uma prova que dá para o aluno fazer e dá para ir bem. Eu acho que desde que você conheça como cai a prova, é o caso de você aluno, a partir de agora, você tem tudo para ir bem nessa prova que você vai ter mais ou menos a noção de como ela vai vir. Então é uma prova que dá para se sair muito bem sim, tá? Então basicamente é isso que eu falei. O que é que vai cair na prova, né? Provavelmente, se a banca se mantiver o estilo, a prova vai vir com esse jeitão aí que eu te falei. Perfil da prova. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de números, né? Geralmente aqui são questões, não são quesitos, né? São questões, mais ou menos
8 a 9 quesitos, de certo ou errado, em condutas de medicina da saúde de comunidade, 2 a 3 quesitos em APS, atenção domiciliar, né, por prova, né, estudos epidemiológicos, 2 a 3 quesitos, código de ética médica, 1 a 2 quesitos, né, indicadores de saúde, coeficiente de taxas, 1 a 2 quesitos, SUS, 1 a 2, vigilância epidemiológica, 1, e muito raramente aí, ó, caindo o perfil demográfico brasileiro, cai uma questão ou duas, se não me engano, ao longo dos últimos 5 anos, então cai bem menos, mas já apareceu. Você vê que é uma prova cai bastante em grandes áreas, né? Muito embora ela seja um pouquinho mal distribuída no sentido de cobrar muito conduta em medicina da saúde de comunidade. Mas é uma prova que consegue cobrar bastantes assuntos, né? Mas ela hipertrofia, vamos colocar assim, para esse ponto em condutas em medicina da saúde de comunidade. Que a gente comenta agora, mais ou menos, o que apareceu, né? Cai muita doença inflamatória, cai muita ginecologia na ESF, né? E aí doença inflamatória pélvica, violência sexual, aborto, cai a parte de uso de protetor solar, atividade física, tuberculose é um carro-chefe, cai muito, isso aqui você fica atento com esse conteúdo. Uso de andador na infância, rastreio de câncer de mama e de colo, eles têm um carinho especial com isso aqui, sugiro também você ficar atento. Rastreamento da hipertensão arterial sistêmica, rastreamento do colesterol, HIV e sífilis, tabagismo e emergência psiquiátrica. Tabagismo e emergência psiquiátrica são dois temas também que eles gostam de cobrar. Rastreio de neoplasia de cólon, depressão, diabetes e síndrome metabólica, esses três também gostam de cair bastante, né? Infecção pelo HPV, síndrome dos ovários policísticos, crescimento e desenvolvimento do adolescente, TDAH, linfoma de Hodgkin, síndrome metabólica, sarampo, atendimento a politraumatizado, rastreio do câncer de mama e carcinoma basocelular. Rastreio do câncer de mama também é um tema que, vez ou outra, se repete, eles gostam de perguntar como faz. Acredito que em muitas provas de preventivo, inclusive, não só nessa, né? Com relação à APS, atenção domiciliar, eles gostam de cobrar reforma psiquiátrica, atentar com esse assunto aqui, rede de atenção à saúde, determinantes sociais de doença, rede de apoio, programa de rastreio também, tá? Níveis de prevenção, veio até 2 vezes aqui, ó, de tanto que eles gostam de cobrar, tá? Prevenção de queda e princípios da atenção primária, eles vez ou outra pincelam isso aqui, acho que vale a pena a gente ficar atento, né? E não confundir com os princípios do SUS, que são 2 coisas diferentes. Os princípios do SUS e os princípios da atenção primária, e essa prova gosta de explorar isso. Estudos epidemiológicos, está sempre caindo nessa prova. Estudo transversal, corte retrospectiva, estudo experimental, estudo de caso controle e de corte. Esses dois, caso controle e corte, são os queridinhos da banca. Eles adoram cobrar isso aqui. Então o aluno tem que dominar os conceitos que envolvem esses estudos. Cai erro tipo 1, conceito de eficácia, custo e efetividade de programa de mutirão e os erros sistemáticos. Com relação ao código de ética médica, que a banca também tem um certo carinho com esse assunto, né? Caiu questões que envolvem prontuário médico, princípios de bioética, eu acho que esse aqui é o que a banca mais gosta de cobrar dentro desse assunto, princípios de bioética, valor e moral, bioética, atenção primária, conflito, ortotanásia, ilícito, ético e negligência, que são aqui naquela questão do erro médico que eu te falei. Esses 2 assuntos, erro médico, né? Imprudência, imperícia e negligência, que compõe essa tríade do erro médico, essa banca adora cobrar. E a parte de princípios de bioética também, eles estão sempre cobrando, tá? Então esses 2, fica atento com esses 2 conteúdos. Indicadores de saúde, coeficientes e taxas. Gente, aqui de longe a prova adora cobrar valor preditivo e sensibilidade e especificidade. Eles adoram cobrar esse assunto. Isso é o que você tem que saber bem nessa parte. Vai cair uma questão, todo ano cai, tá? Então eles adoram cobrar sensibilidade, especificidade, valor preditivo, né? E adoram cobrar essa história de que o valor preditivo varia conforme a prevalência, não a incidência, a prevalência da doença, tá? Além disso, caiu incidência e prevalência, taxa de mortalidade e, como eu já tinha colocado aqui, o valor preditivo. Com relação ao SUS, a gente teve questão aí sobre competência da esfera estadual, conselho de saúde, financiamento e princípio da integralidade. O que o aluno tem que ficar atento aqui é com relação aos princípios do SUS. Essa prova gosta de cobrar os princípios do SUS, tá? E a gente aposta, essa prova não cai tanto, mas eu apostaria aí no financiamento do SUS para as próximas provas, porque é um tema que está em alta, que mudou recentemente, tem a questão do programa Previne Saúde, então é um tema quente para as próximas provas, né? Deixo marcadinho para vocês estudarem também.
Vigilância epidemiológica, cai de maneira mais rara doenças de notificação compulsória, cai uma questão de tempo de resposta de ambulância e atendimento, e casos de mortalidade no Brasil, mas bem perdido nas provas, uma questão ou outra, nada tão marcante ao longo dos últimos anos. E por fim, uma questão de perfil demográfico brasileiro, que versou aí sobre a transição epidemiológica, tá? Mas também foi uma questão pontual, tá? Isso cai muito raramente, tá? Mas a gente coloca aqui, né, para que o aluno lembre, mas não é o foco da prova, a prova não costuma cobrar muito esse assunto. Gente, o que é raro? O que é que raramente cai nessa prova, né? Doenças de notificação compulsória, costuma cair muito raramente. Atenção primária à saúde, os princípios do SUS, a gente pincela, vamos pincelar ao longo das aulas, mas raramente são cobrados. Tomar atenção com o princípio da integralidade e da universalidade e da equidade, que são os princípios aí, e o E, ficou estranho isso, né? Mas são os princípios éticos do SUS. A banca adora cobrar esses princípios, tá? E incidência e prevalência também costuma cair pouco, não é o foco da prova. E aquela parte de o que é que não anda caindo, né? O que é que não aparece, né? Que a gente fica tão revoltado quando não cai aquilo que a gente estuda. Olha, questões de notificação de óbito não apareceram, questões de testes estatísticos, que quadrado, T-Student, eles não cobraram aqui, nem tocaram nesse assunto. Uma coisa que me chamou a atenção, porque costuma cair bastante em outras provas, e aqui eles nem Bloom, né? Não tocaram nesse assunto, que são doenças trabalhistas, né? Medicina do trabalho, saúde do trabalhador, não vi questões sobre esse assunto, e método clínico centrado na pessoa, que é um carro-chefe de muitas provas de medicina preventiva, mas aqui nem tanto. Eles não tocaram muito nesse assunto, né? E nem a parte de doenças trabalhistas. Apesar de ser um tema muito forte para outras provas, aqui parece que não. Parece que a banca ainda não explorou tanto esses assuntos. Perfeito? Então, bem-vindos, tá? Sim, você pode. Continua estudando, fica focado, se planeja, faz tudo com planejamento, tá? E você vai ter o melhor desempenho aí no seu plano regional, nas suas provas que você vai fazer por região. Chega na prova sabendo mais ou menos o que a banca vai te cobrar, já preparado com estratégia que você vai ter o melhor desempenho. Eu tenho certeza que você vai entrar para o nosso grande time aí de alunos aprovados do Média Aula. Um abraço e eu fico por aqui.